Existe uma expectativa muito grande para o que pode acontecer agora no mês de setembro, principalmente com a diminuição de taxa de juros, o que é importante observar, mas eu vejo que grande parte das pessoas estão observando só a diminuição de taxa de juros. Porém, além de diminuição de taxa de juros, tem outras coisas acontecendo e que pode acontecer para o mês de setembro que vai impactar no preço. Da mesma forma que a gente pode ter um mês de setembro positivo, podemos ter um mês de setembro muito volátil e com queda também. Eu quero mostrar aqui para você no dia de hoje o que observar e o que esperar para o mês de setembro. Pontos positivos, pontos negativos e também onde que vão estar as oportunidades no mês de setembro, tá bom? Então vamos lá que eu quero te mostrar aqui na tela o que esperar, principalmente observando pontos positivos e pontos negativos para o mês de setembro. E no mês de setembro, vou colocar aqui em cima setembro e vamos dividir os pontos positivos para os pontos negativos, tá? Os pontos negativos que vai impactar no mês de setembro, tá bom? Então, os pontos negativos que a gente vai observar, baseado no histórico, e também os que as pessoas não estão observando ainda. Todo mundo falando de diminuição de taxa de juros, o que é muito bom, o que é positivo, mas tem pontos negativos que você não está observando e muita gente não está observando, tá bom? Como ponto positivo, eu vou colocar aqui juros, que é o que está todo mundo observando, que vai acontecer agora para mês de setembro. A gente tem também a inflação. A inflação está regredindo e vamos entrar no mês de setembro com uma inflação positiva. Temos também dados de emprego. O emprego, eu vou colocar aqui como mais ou menos, tá? Não está tão positivo, mas não vai ser algo que vai impactar de forma negativa. Então, os dados de emprego não vai lá para o outro lado de ponto negativo, tá? Então, ele vai estar equilibrado, vindo para o lado positivo por estar equilibrado e não muito bom. Então, eu vou colocar aqui do lado positivo da coisa, tá bom? Juros, como que está os juros? Os juros, a gente tem a possibilidade de diminuição de 25 pontos base. O Federal Reserve pode diminuir 25 pontos base ou 0,25%. Ou seja, a primeira diminuição de taxa de juros de muito tempo. Muita gente esperando, muitos investidores aguardando essa diminuição de taxa de juros. É um ponto muito positivo. A inflação a 2,5%, o que é muito bom, 2,5%. Quer dizer que está diminuindo, está regredindo e existe a possibilidade do Federal Reserve bater a sua meta de 2%. E emprego, como tinha dito para você, está ali, intermediário, não está muito positivo, muito negativo, está equilibrado, vindo para o lado positivo, porque não vai ter um impacto negativo a princípio. Os dados de emprego são dados que saem bastante, com muita frequência, então a gente, por enquanto, vai deixar do lado positivo aqui, tá bom? Mas o que não estão observando como negativo nesse momento? Primeiro, o mês de setembro, a gente tem realizações. É um mês com muitas realizações de institucional, mercado tradicional. É um mês com um histórico negativo, ou seja, por ter muita realização, por ser um mês de realização, tem um histórico negativo, porque muita gente observa que essas realizações acabam impactando no preço e quando vai observar o histórico, foi um mês de queda. Então, é um histórico negativo que acaba fazendo com que as pessoas se abstenham dali da compra. Outro ponto negativo para o mês de setembro também, investidores e institucional estão entrando em clima de férias, tá? A gente está chegando no final de ano, as pessoas começam a pisar o pé no freio nas compras e automaticamente pegando férias e diminuindo ali a pressão compradora. E outro ponto negativo também que eu estou observando nesse momento é que estamos entrando o mês de setembro com uma baixa intenção de compra, ou seja, as compras para Bitcoin e compra para mercado tradicional não estão tão elevadas quanto esperávamos com a divulgação de diminuição de taxa de juros, ou seja, uma diminuição no interesse comprador. Então, esses são pontos a serem observados para o mês de setembro, como ponto positivo, juros, ponto positivo, inflação, está se equilibrando, não está subindo, não está voltando a crescer, mas está ali em um ponto equilibrado, emprego também que está estabilizando. Aqui a gente coloca como ponto de observação dados de emprego. Pontos negativos, é um mês de realização, é um histórico negativo, tem um histórico negativo quando você vai observar ali o histórico do mês de setembro, principalmente para Bitcoin,
teve um histórico de queda, histórico com muita queda, na verdade, e também institucional entrando em clima de férias com baixo interesse comprador. Esses são pontos de altíssima relevância a serem observados aí para o mês de setembro. Sendo assim, quando a gente vai observar lá no gráfico, muita gente só observa gráfico, só olha gráfico, mas é importante a gente entender o que está acontecendo. E, a princípio, eu já observo o ponto negativo aqui. A gente está chegando no mês de setembro, falta aí alguns dias para o mês de setembro. Chegando o mês de setembro, olha o que está acontecendo aqui. Vamos entrar no mês de setembro de uma forma ruim, com baixa intenção compradora, com baixo interesse de compra mesmo institucional, sabendo que mês de setembro a gente vai ter diminuição de taxa de juros. Não temos a precificação, aquele momento de euforia, de empolgação, muita gente comprando, acreditando na alta por diminuição de taxa de juros. Isso não está acontecendo. O que vemos aqui agora é um baixo interesse comprador. Luiz, mas como observo isso, esse baixo interesse comprador, sendo que está um pouquinho positivo aqui? Olha o que está acontecendo essa semana. A gente está tendo dados de inflação vindo abaixo do esperado. Inflação núcleo e inflação índice de preço para o consumidor anualizado, mensal, vindo abaixo do esperado. Ontem a gente teve dados importantes para os Estados Unidos. Veio positivo, mas ainda assim a gente teve o Bitcoin estagnado na mesma região. A gente teve o ouro estagnado na mesma região. A gente teve o Dow Jones estagnado na mesma região. Não conseguiu ter uma boa flutuação positiva. Olha o que aconteceu para o dia de ontem. Fechou praticamente no 0 a 0. A gente teve ali o dólar subindo um pouco, se recuperando um pouco. Então, mesmo com todos esses dados positivos, para o mês de setembro, não temos interesse comprador. Então, esse é um ponto muito importante a ser observado para o início do mês de setembro, porque quando tivermos a diminuição de taxa de juros, o que podemos ver aqui é um aumento no preço. Logo em seguida, por não ter interesse comprador, todo mundo já sabe que vai acontecer a diminuição de taxa de juros. Então, não é um fato desconhecido ou um fato extraordinário. Então, a valorização e o interesse comprador vai ser o mesmo. Com a valorização, a flutuação ali, com uma pequena euforia de mercado, logo depois o preço pode voltar a cair, o preço pode voltar a corrigir no mês de setembro. Então, por mais que esperamos valorização para o mês de setembro, também para o decorrer do mês de setembro, sim, vamos ter queda. Bitcoin pode voltar para 58 no mês de setembro e se perder 58, a gente pode ter para o mês de setembro Bitcoin a 53, 54. Isso aconteceu nos 2 últimos meses. Bitcoin foi lá embaixo em 54 mil dólares por unidade. Aconteceu no mês de julho, aconteceu agora mês de agosto e no mês de setembro podemos ver de novo mais uma agulhada de Bitcoin lá embaixo. Luiz, mas vai fechar aqui embaixo 53, 54? Acredito que não, porque mês de setembro já é final de ano praticamente. Logo depois a gente tem aquela flutuação e aquela valorização de final de ano que acontece também em mercado tradicional. Uma flutuação positiva com entradas de compra, mercado começando a comprar porque final de ano, outubro, novembro, tem um histórico bom e acaba tendo um impacto positivo até o final do mês de setembro. Então, final do mês de setembro, a gente pode ter uma volta como aconteceu. A mesma coisa aconteceu no mês de julho, com a queda de Bitcoin aqui embaixo a 53, 54, depois a volta. Depois, mês de agosto, Bitcoin a 49, teve a volta. Agora, mês de setembro, pode acontecer a mesma coisa. Podemos esperar que no mês de setembro podemos ter queda, correção de Bitcoin, perdendo 58, pode acontecer a perda de 58 mil dólares por unidade e talvez buscando 53, 54 mil dólares por unidade. E é muito nítido isso para a gente pela falta de interesse comprador. Não existe um interesse comprador nesse momento. A gente está tendo dados positivos, muito positivos, vindo para os Estados Unidos. A gente tem a possibilidade, já é quase fato o que vai acontecer, a diminuição de taxa de juros. Nem isso está motivando os investidores a comprar mais, a investir mais, a aplicar mais. Então, qualquer notícia negativa, na minha opinião, é isso que estão esperando para manipular o preço. Qualquer notícia negativa, por menor que seja, o preço pode vir para 53, 54 no mês de setembro. E com isso, a gente vai ter a nossa última queda. Podemos ter a nossa última queda no mês de setembro. Podemos ter mais uma queda no mês de setembro com o preço de Bitcoin voltando para 53, 54. A gente está falando o quê?
as altcoins vai despencar, pode cair bastante, porque a dominância do Bitcoin está em topo, só que pode ser a última queda de Bitcoin com a última flutuação positiva da dominância. Ou seja, na volta de Bitcoin no mês de setembro, lá para final do mês de setembro, a gente pode ter a dominância começando a cair e a última queda também das altcoins acontecendo, tá bom? Sei que faz muito tempo que eu falo sobre a última queda, porém, as pessoas não estão observando, principalmente as pessoas que deixam críticas aí sobre a última queda. Ah, Luiz, mas faz muito tempo, faz anos que você fala sobre a última queda. Sim, só que olha isso daqui. Eu falei sobre a última queda quando o Bitcoin estava aqui em 20 mil. Foi a última queda de Bitcoin para 20 mil. Ele subiu, veio para 25. Falei para vocês que seria a última queda de Bitcoin na região de 25. Foi o que aconteceu, eu comprei um Bitcoin inteiro e fiz um vídeo e mostrei aqui para vocês, porque acreditava que seria a última queda. A mesma coisa aconteceu nessa lateralização aqui, quando o preço do Bitcoin veio tocar em 39. Falei para vocês que seria a última queda a 39 para uma continuação de preço e o preço subiu. Observe aqui, ele não voltou mais para 25. Ele não voltou mais para 20, então de fato foi a última queda. E a mesma coisa pode ser aqui com a última queda a 54, 53, para uma continuação a 90 mil e você nunca mais vê Bitcoin a 53, 54 nesse ciclo. Pode acontecer no próximo, mas nesse ciclo você pode não ver mais Bitcoin a esse preço. Para você que tem interesse em comprar Bitcoin ou para você que tem interesse em comprar altcoins, tá bom? Então, essas são informações muito importantes a ser observado para o mês de setembro, e é isso que eu estou esperando aí para o mês de setembro. Se você gostou do vídeo, se o vídeo te ajudou, deixa o like, isso vai ajudar demais o canal, e também se inscreve aí. Eu estou aqui todos os dias para te trazer informações como essa e para te ajudar da melhor forma possível para que você consiga ganhar dinheiro nesse ciclo de alta, tá bom? Enfim, é isso. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Fui.